O mérito. Senhor presidente, a prova produzida pela defesa demonstra que o presidente Bolsonaro determinou uma transição. A prova determina que ele, além de determinar uma transição, ele autorizou. Eu acho essa questão muito importante. O novo ministro da Defesa estava tendo dificuldade para falar com os comandantes militares. Em dezembro, no início de dezembro, os comandantes não estavam atendendo o então nomeado ministro da Defesa pelo presidente Lula. Ele liga para o presidente Bolsonaro, que não só o ajuda, como determina que ele fosse recebido para fazer o quê? A transmissão do cargo que aconteceu em dezembro. Todas as testemunhas, o governador de São Paulo, senadores, deputados, falam a respeito da transição, que foi efetivamente determinada. Essa é a prova dos autos. Mas nós temos aqui uma acusação, que eu disse no início, que é uma acusação contraditória. Eu já vi, ministro Zanin, Vossa Excelência, tantas vezes quanto eu, que nós sabemos que existe um princípio que a denúncia não pode conter acusações alternativas. Mas nós também sabemos que, embora não possa ter acusações alternativas, elas não são tão raras, elas não são tão incomuns, elas acontecem. E por uma questão até de objetividade, de garantia do processo, não se anula toda denúncia que tem uma acusação alternativa. Deveria, mas não ocorre. O ponto aqui é que nós não temos uma denúncia alternativa, nós temos uma acusação alternativa, que, na verdade, consta aqui, foi reproduzida pelo eminente professor Paulo Gonet. Diz a denúncia: o golpe não se consumou, uma vez que, não obstante tentado e insistentemente pelos denunciados, não obteve a adesão dos comandos do Exército e da Aeronáutica. O empenho em cooptá-los para o empreendimento criminoso e, portanto, para consumar o golpe, assumiu diversas formas, envolvendo ataques virtuais aos militares de alta patente que mantiveram, enfim, as Forças Armadas fiéis à vocação democrática. O golpe tentado não se consumou pela fidelidade do Exército, não obstante o desvirtuamento de alguns de seus integrantes. Pois bem, se nós estamos falando numa tentativa não consumada, que eu estou lendo aqui, até porque eu considero essa palavra tentativa inapropriada no crime de atentado, mas de qualquer maneira, se nós estamos falando de não se consumou por questões dos militares, então nós estamos tratando claramente de 7 de dezembro, da reunião de 7 de dezembro. Claramente a respeito da reunião de 7 de dezembro. Mas, enquanto isto, no dia 12 de novembro, há uma reunião dos quides pretos, chamados quides pretos, uma suposta reunião com o general Braga. No dia 14 de novembro, mensagens de Mauro Cid sobre estimativa de gastos. Questão da Copa. Rafael Martins encaminha o documento Copa 22 em 15 de novembro. E estamos tratando de 15 de dezembro, ação dos quides pretos com uma realização de ação clandestina chamada Copa 22. Bom, então, nós precisamos definir em algum momento, já que isso aconteceu na denúncia e agora acontece nas alegações finais, qual o plano que o presidente tem que se defender. Ele foi acusado pelo delator na questão dos comandantes do Exército, reunião de 7 de dezembro. Mas se não se consumou, palavras do Ministério Público, quando se diz que não consumou? No dia 7 de dezembro. Isso foi insistentemente obtido na instrução, inclusive na oitiva do general e do brigadeiro.
Se em 7 de dezembro não se consumou, porque o Exército não teria respaldado a tal ação, o que estava acontecendo no dia 15 de dezembro? Claramente nós estamos falando de outra coisa. Então, se a acusação levou uma minuta, como disse o procurador, que eu vou provar que não é uma minuta, para os comandantes do Exército, e eles não apoiaram, e aí, portanto, não teria tido o golpe, o que estava acontecendo no dia 15 de dezembro? Aonde está o 8 de janeiro? Porque então, na verdade, nós estamos falando de sucessão. Era um golpe, passou a ser outro e passou a ser outro? Não é isso que está na denúncia. Eu estou demonstrando aqui no que está escrito. Aliás, uma fala do procurador com data vênia, mas absolutamente contraditória, diz o seguinte: o golpe não se consumou pela resistência do Exército e da Aeronáutica, mas atingiu seu auge, aspas, atingiu seu auge com a perseguição de pessoas. Bom, mas se ele não se consumou, como é que ele atingiu seu auge? Ele não pode. Então, e aí eu explico muito facilmente. Por que, na verdade, o presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com punhal verde e amarelo, com Copa 22, com absolutamente nada com o 8 de janeiro. Absolutamente nada com o 8 de janeiro. Senhor presidente, no relatório do eminente relator, constou que nós tivemos, em relação ao 8 de janeiro, nós tivemos 682, 683 julgamentos do 8 de janeiro. Eu peguei um para colocar nas alegações finais, com as alegações do Ministério Público, fazendo um confronto de denúncia. Nós estamos tratando de crime multitudinário, que, segundo a doutrina, seria o crime de uma espécie de alma coletiva, de um estouro em que uns copiam os outros, crime multitudinário, que me parece que foi o entendimento dessa primeira turma para esses casos de 8 de janeiro. Para além de não haver provas, para além de não haver qualquer tipo de provas, nós temos uma questão de ordem jurídica. A instigação no direito penal, seja do ponto de vista doutrinário, seja do ponto de vista jurisprudencial, e o professor Oswaldo Dweck, que fez um parecer para a defesa que foi juntado aos autos, trata disso com muita propriedade, professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, determinando que instigação se dá para pessoa ou pessoas determinadas em relação a fato ou fatos determinados. Essa é a possibilidade jurídica de instigação. Então, o Ministério Público, apesar de não falar diretamente, é outro problema da denúncia e das alegações finais, está acusando de uma instigação a ato de 8 de janeiro para pessoas indeterminadas e para fatos criminosos indeterminados. Juridicamente, essa acusação não é possível. Juridicamente, essa acusação não é possível. Antes de sair do Brasil, o presidente, não vamos achar que o mundo vai acabar. Vamos para o tudo ou nada? Não. Não tem tudo ou nada. Não é o caso de ficar atacando instituições ou grupos. Seguimos acompanhando aqui a defesa de Jair Bolsonaro, segundo dia de julgamento, ao vivo aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, na Jovem Pan News. Partimos para um rápido break e voltamos logo mais. Serviria, na verdade, a um golpe. Mas nós temos dois momentos. O primeiro momento pós as eleições, no início de novembro, no início de dezembro, com os caminhoneiros obstruindo as ruas, e há um pedido formal do presidente para que fossem desobstruídas. Está registrado. Aquilo seria efetivamente os ingredientes para o caos, de parar o país. E ele pediu para desobstruir. E também colocou essa mensagem antes de viajar para o exterior. Então não há uma prova, não há um elemento. E mesmo assim se fala, agora vejam a dubiedade da acusação.
Em um momento se fala numa instigação, em outro momento, na peça das acusações, fala em dever de garante. Dever de garante, com todo respeito, só até 31 de janeiro. Porque não tem dever de garante a partir de 31 de dezembro, perdão. Não tem dever de garante a partir de janeiro. E a prova a respeito disso demonstra que o próprio ministro nomeado, ministro do Exército, disse que os acampamentos tinham tido uma expressiva diminuição. Não tem um e-mail, não tem uma comunicação, não tem uma pessoa que atrele o presidente ao 8 de janeiro, ao punhal, não tem nada. A denúncia está baseada num general que imprime uma minuta no Palácio, e no mesmo dia vai ao Palácio do Alvorada. Essa é a prova. Não existe absolutamente nada. Esse caso vai crescendo. Ele vai crescendo para colocar o presidente no 8 de janeiro. 680 processos, mais de 500 acordos de persecução penal. O acordo de persecução penal não tem que falar a verdade? Aonde está nesses acordos que Bolsonaro é o instigador, o chefe? Instigação de pessoas indeterminadas.